Pessoal, então vamos terminar aqui o conteúdo dessa semana, tá? Argumentando e comentando sobre o Teorema de Bayes, perfeito? Então, vamos aí. Então, normalmente, algumas informações são apresentadas em termos de probabilidades condicionais. Ou seja, eu vou te passar uma informação e passando essa informação eu já te falo que ela é dada por uma probabilidade condicional. Essas probabilidades condicionais fornecem a probabilidade de um evento, tal como a falha. Então, por exemplo, o evento é falhar determinado produto, determinado dispositivo, dada uma condição, tais como o erro de fabricação ou contaminação. Ou seja, eu te falo que falhou, mas falhou devido a algo, perfeito? Mas, depois de um experimento aleatório gerar um resultado, ou seja, a gente já tem o resultado pronto daquele experimento, estamos interessados na probabilidade de uma condição estar presente. Então, por exemplo, eu te forneço que determinado evento é a falha, e essa falha ela pode ocorrer ou por fabricação ou por contaminação. Eu te falei isso. Você tem falha ou por um ou por outro. Aí então suponha que você executou o experimento e teve falha. Você já sabe. Falhou. Aí eu vou te perguntar, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tá, sabendo que falhou, qual foi a probabilidade de ter falhado por um erro de fabricação? Perfeito? Então essa é a ideia. Então eu te pergunto, tá, sabendo que algo aconteceu. Então Thomas Bayes, 1701 a 1761, ele foi um matemático britânico, e ele tratou essa questão essencial. E essa questão ela surgiu na época de maneira não tão assim, específica na área, mas hoje em dia é extremamente utilizada. Então, ali nos começos da estatística, tá, ela foi desenvolvida, mas na estatística moderna que o seu uso vem sendo amplamente tratado. Tá? Então ele tratou essa questão e desenvolveu um resultado fundamental que trata dessa questão. Esse resultado ficou conhecido como Teorema de Bayes. Antes da gente entender o Teorema de Bayes a fundo, deixa eu voltar aqui num exemplo que a gente fez, que foi o exemplo dos estribos na fábrica, tá? A questão falava o seguinte, que uma empresa, ela tinha uma máquina que cortava e dobrava estribos, e que essa máquina, a depender da variação da potência de energia elétrica, ela poderia variar durante o corte dos estribos e que, porventura, se houvesse essa variação, alguns estribos deveriam ser descartados. O que acontece é o seguinte, que a fornecedora de energia elétrica passou para a empresa que existe 50% de chance de variar 2 volts na energia elétrica, ocorre uma chance de 30% de ocorrer uma variação de 7 volts e 20% de chance de ocorrer uma variação de 12 volts. Em havendo cada uma dessas variações, há uma probabilidade de descartar os estribos. Então, está vendo que aqui existe um ramo de descarte para cada variação. No caso de 12 volts, era 1 a cada 10 estribos, 0,1. No caso de 7 volts, era 1 a cada 100 estribos, então 0,01. E no caso de 2 volts, era 1 a cada 1000 estribos, 0,001. Perfeito? Então, essa daqui era o nosso problema. E aí, lá no problema, eu te pedia para calcular qual que era a probabilidade de haver descarte. Tá? Então, a probabilidade de haver descarte, a gente utilizou a regra da probabilidade total. Mas então preste atenção, eu estou te dando aqui condições, tá? Eu tenho a probabilidade de descarte sabendo, tá, que a variação foi de 12 volts. Eu tenho a probabilidade de descarte sabendo que a variação foi 7 volts. Eu tenho a probabilidade de descarte sabendo que é de 2 volts. Porém, imagina que é o seguinte, você está lá no chão de fábrica durante um dia e aí você repara que estão saindo alguns estribos, tá? Com defeito. E eles vão ter que ser descartados. Ou seja, o que eu estou te contando? Eu estou te contando o seguinte, que há descarte. Eu já estou te falando, houve um descarte. Aí vem a pergunta, se houve um descarte, de qual máquina ou de qual variação nesse caso é que veio esse descarte? Então preste atenção que a pergunta é um pouco diferente, tá? Nesse caso aqui, eu tenho a probabilidade de descarte sabendo que houve uma variação. Eu estou invertendo a pergunta, estou te falando, sabendo que houve descarte,
qual a probabilidade de ter sido por essa variação. E esse teorema de Bayes ele é muito utilizado hoje, igual eu já havia falado, no chão de fábrica. Você tem uma produção escoando e você tem a probabilidade de algum material ter falha devido a um processo, perfeito? Então, suponha que você está lá e houve materiais com falhas. O que você quer, sabendo que teve falha, de qual produto, de qual operação é que veio essa falha. Tranquilo? Inúmeras áreas vêm utilizando isso hoje. Data Science, engenharia de energia, para trabalhar com energias sustentáveis. Então, uma gama de áreas diferentes vem utilizando essas ideias, perfeito? Então, vamos aqui finalizar o teorema de Bayes. Então, antes de eu ir para a fórmula, olha o que o teorema fala. Se E1, E2 até En forem eventos mutuamente excludentes e exaustivos. O que acontece então, como a gente viu na aula passada, se uma coleção de conjuntos são mutuamente excludentes, então não há interseção entre eles. Então não há uma interseção entre E1, E2 e En. Tá? Então você pode observar aqui que nesse espaço amostral S, que é o meu retângulo, E1, E2, E3 até En não possuem elementos em comum. E eles são exaustivos porque, se você fazer a união de todos, você tem o S. Perfeito? E, sabendo disso, então, pega B lá dentro. B é um evento que está lá dentro. Tá? Então, lembrem, B, se ele é um evento que está lá dentro do S, ele tem parcela em E1, parcela em E2, parcela em E3, em E4 e assim até chegar em En. Então, pela regra da probabilidade total, o que eu tenho? Que a probabilidade de eu ter B é a probabilidade da interseção de B com E1, a probabilidade da interseção de B com E2, a probabilidade de B interseção com E3 e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, eu tenho essa fórmula que está aqui. Ó. A probabilidade de B é a interseção de B com cada um dos eventos. E como a gente viu pela regra da probabilidade total, a gente tem que essa probabilidade, a probabilidade de B dado E1, vezes a probabilidade daquele evento E1, e assim sucessivamente. Só que, antes da gente partir para o teorema de Bayes, deixa eu fazer aqui uma ordenada observação, que é o seguinte, a probabilidade de A gente viu isso daqui, interseção com B, ela é dada por P de A dado B, vezes P de B. Feito? Essa é uma das opções. Só que a gente também viu que P de A interseção com B também pode ser dada por P de B dado A vezes P de B. Opa, P de A. Perfeito? Então preste atenção. Ó. P de B dado P de A dado B vezes P de B dá P de A interseção com B. E, da mesma forma que P de B dado A vezes P de A dá P de A interseção com B. É só vocês perceberem esse teorema aqui. Feito? Como a gente tem do lado esquerdo a mesma coisa, tá? O que eu posso então afirmar? Se esse lado é igual a isso, então isso daqui é igual a isso que está de cá. Porém, como isso também é igual a isso, então eu posso falar que isso é igual a isso. Conclusão, ou seja, que este fator do lado direito vai ser igual a este lado direito. Tá, vamos partir então, deixa eu tirar aqui, somente dessa última igualdade que está de cá. Então, olha o que eu estou te falando. Do lado de cá, eu estou te dando o seguinte, é a probabilidade de um evento B, dado que aconteceu A, vezes a probabilidade de A. Então, suponha que isso aqui você tem, tá? Agora, imagine que eu quero o contrário. Eu quero não a probabilidade de B dado A, mas eu quero a probabilidade de A dado B. Perfeito? Então, se isso daqui é uma verdade, o que eu posso fazer com esse P de B? Eu posso passar ele para cá, dividindo. Perfeito? Então, a P de A dado B vai ser P de B dado A vezes P de A dividido por P de B. E aonde que isso daqui é extremamente útil? Lembra daquilo que eu falei? Imagina que lá no chão de fábrica
você tem a probabilidade de falha. Você calculou a probabilidade de falha. E eu quero o seguinte, ó, sabendo que houve falha, qual a probabilidade de ter vindo de determinada operação? Então, o que você faz? Calcula a probabilidade de ter falha determinada daquela operação, vezes a probabilidade de você executar aquela operação e divide pela probabilidade de haver falha. Este daqui é o teorema de Bayes, perfeito? Então, é assim que a gente calcula o teorema de Bayes. Então, sabendo que E1, E2 até N são eventos mutuamente excludentes e exaustivos, e B é qualquer evento, então a probabilidade de um determinado evento, dado que saiu B, é igual à probabilidade de B dado E1 vezes E1 dividido pela probabilidade de dar B. Então, se vocês pegarem e interpretarem a fórmula, o que ela quer te dizer? O que ela quer dizer é o seguinte, de novo, você tem que o seu espaço amostral ele é dividido por eventos. E cada evento do seu espaço amostral tem uma probabilidade. Então, existe a probabilidade de E1, a probabilidade de E2, a probabilidade de E3. E também existe a probabilidade de B acontecer sabendo que aconteceu E1. Então, a probabilidade de B dado E1, B dado E2, e assim sucessivamente. O que você quer é, sabendo que aconteceu B, qual a probabilidade de ter vindo de E1? Perfeito? Então, agora a pergunta ela tem essa variação, ela tem essa troca de ordem. Assim, o jeito mais fácil é a gente fazer exercício, tá? Para a interpretação do teorema de Bayes, é a leitura do teorema e leitura dos exemplos. No livro tem muitos exemplos sobre o teorema de Bayes, mas é você sentar e fazer as práticas. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? E depois, obviamente, eu indico que vocês façam mais exemplos do livro, tudo bem? Então, vamos ao exemplo que a gente tem na nossa apostila. Ele fala o seguinte, redes bayesianas são usadas nos sites da internet de fabricantes de alta tecnologia para permitir aos consumidores diagnosticar rapidamente problemas em seus produtos. Tudo bem. Um fabricante de impressoras obteve as seguintes probabilidades provenientes de um banco de dados de resultados de testes. Então vamos a essas probabilidades. Falhas nas impressoras estão associadas com 3 tipos de problemas. Problemas na máquina, que é um problema de hardware, problema no programa, que é um problema de software, e outros, tais como conectores ou problemas na rede, com probabilidades de 0,1, 0,6 e 0,3 respectivamente. Lembra que eu falei na aula passada que uma forma de você verificar quais são os seus eventos E1, E2 e N que são exaustivos é somar as probabilidades e ver se elas dão 100%? Se você soma 0,1, 0,6, 0,3, você vê que isso dá 1, ou seja, é 100%. Então, um deles é o seu E1, E2 e E3, e esse aqui são as probabilidades dele acontecer, perfeito? Para a gente poder fazer isso daqui de uma forma um pouquinho mais visual, eu vou utilizar o GeoGebra aqui, tá? Para a gente poder fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer com um segmento aqui. Imagina que isso aqui, então, é a empresa. E a empresa percebeu que ela tem 3 tipos de problema. Um problema para cá, um problema para cá e um problema para cá. Perfeito? Ela percebeu isso. Eu vou dar nome aqui para eles. Então, esse primeiro aqui, ó, eu vou falar que é o problema da máquina. Tá? Então, é um problema de hardware. Tá? E eu vou chamar esse evento aqui de evento lá dentro do meu problema M. Tá? Então, eu vou chamar ele de M. Então, evento M, problema na máquina. Tudo bem? Eu vou chamar esse problema aqui de um problema de software. Tá? Ou de programa, tá? Mas vamos colocar programa, porque foi o jeito que eu coloquei lá no exercício. Tá? Então, problema no programa. O evento, eu vou chamar de P maiúsculo. Tá? P de programa. Não confundir com P de probabilidade, tá? Mas P de programa. E também eu vou ter aqui do lado de cá o caso que for outros, tá? Então, no caso que for outros, vou chamar de O. Feito, então, O. O que a gente tem? A gente tem que, associada a cada um dos tipos de problema, a gente tem uma certa probabilidade, tá? O que eu sei? Que a probabilidade de ter um problema na máquina é de 0,1 ou 10%. Tá? 0,1
Um problema no programa é de 0,6 e um problema em outros é de 0,3, então 30%. Então, você tem essas probabilidades aqui associadas a cada um dos tipos de problema. Tá? Então, pode acontecer lá na impressora problema quanto à máquina, a própria impressora, 10%, ao programa de instalação dessa impressora, 60%, ou a outros tipos de problema, 30%. Tranquilo? Vamos continuar a leitura do exercício. A probabilidade de uma falha na impressora devido a um problema de máquina, preste atenção porque isso é uma condição, ó. A probabilidade de uma falha na impressora, então falha devido a um problema de máquina é 0,9. Então o que eu estou querendo dizer? Que se houve um problema de máquina, você tem dois cenários aqui. Ou há falha ou não há falha. Perfeito? Você tem esses dois casos. Então, de cá, houve falha, e do lado de cá, não houve falha. Perfeito? Você tem esses dois cenários. Então, de cá, falha, de cá, não falha. O que eu vou fazer? Então, eu vou chamar o evento de haver falha de F. Tá? E o de não haver falha, eu vou chamar de NF. Então, não haver falha. O que você tem? Você tem, então, aqui o seguinte. A probabilidade de haver falha, sabendo que veio de máquina, é de 0,9 ou 90%. Então, é o seguinte, se houve um problema na máquina, é 90% de chance que a sua impressora vai ter falha. Tá? E 10% é a chance de não houver problema na impressora se houve um problema na máquina. A probabilidade de uma falha na impressora devido a um problema de programa é de 0,4. Tranquilo? Ou seja, eu vou ter o mesmo cenário, ó, de cá para cá, de cá para cá. Falha se veio de máquina, não falha se veio de programa, desculpa, não de máquina. Então, aqui agora ele te falou, existe 40% de chance de houver um problema quando ele vem de programa. Então, há 60% de chance de não haver problema vindo de programa. Tranquilo? E, por fim, você tem o outros. Então, o outro você vai abrir aqui duas novas condições. Perfeito? Você tem 60% de chance de falha quando é outros tipos de problema e, obviamente, 40% quando não é. Tá? Então, estas são as nossas probabilidades. Tranquilo? Então, esse é o nosso cenário. Então, ó, a empresa ela pode ter três tipos de problema na impressora. Máquina, programas e outros. Cada uma tem uma probabilidade associada. E, a determinar de cada tipo de problema, onde que vier esse problema, você pode ter ou não ter falha na impressora. Antes, o que a gente tinha feito? Que conta que a gente tinha feito? Por exemplo, qual a probabilidade de ter falha? Então tá, a probabilidade de ter falha, pega cada um desses segmentos onde tem falha, multiplica as probabilidades e soma. Então 0,9, 0,1 vezes 0,1, mais 0,4 vezes 0,6, mais 0,6 vezes 0,3. Então isso é a probabilidade de ter falha. Então de não ter falha, 0,1 vezes 0,1, 0,6 vezes 0,6, 0,4 vezes 0,3. Perfeito? Então essa seria a ideia. Então, ó, só para a gente poder ter aqui, então eu tenho que a probabilidade de ter falha, vai ser igual. Então, ó, vou pegar aqui. Você vai ter pelo primeiro ramo 0,9 vezes 0,1 mais no segundo ramo, que é com o programa, 0,4 vezes 0,6. Então, 0,4 vezes 0,6. Mais no terceiro ramo, que é esse que está aqui, 0,6 vezes 0,3. Então, 0,6 vezes 0,3. Perfeito? Então, essa probabilidade aqui é a probabilidade de haver falha. Perfeito? Então, multiplica aqui e soma, você vai ter a probabilidade de haver falha. Só que aí, então, ele vem aqui e te fala, se um consumidor entrar no site do fabricante,
para o diagnóstico de falha na impressora. Ou seja, gente, se o consumidor está entrando lá para reclamar, então é porque teve falha. Ou seja, você sabe que isso aqui aconteceu. Então você sabe que falhou. Aí vem a pergunta, sabendo que falhou, qual será a causa mais provável do problema? Porque ele quer saber o seguinte, sabendo que teve falha, qual dos três é mais provável de acontecer? Aí você pode vir de antemão e já falar, é em programa. Tomem cuidado, não é só porque que programa tem a maior probabilidade que é dele que vai vir o problema. Vocês vão perceber o porquê, tá? Para ficar mais fácil, eu vou utilizar aqui o meu software aqui para poder fazer os cálculos. Então, a gente está fazendo o exercício, vou pegar aqui, 31. Então, como a gente já colocou lá, eu tenho alguns eventos. Então, M é o evento problema na máquina, tá? Então, isso aqui a gente já fez. Problema na máquina. Opa. Então, a gente tem que P de N, probabilidade de haver problema na máquina, 0,1. P de programa, evento, problema no programa, ou no software, tá? A gente tem que P de probabilidade de problema no programa, 0,6. E por fim, a gente tem o evento O, então que era o evento, problema em outros. Tranquilo? Então você vai ter P de O, então isso aqui vai ser igual a 0,3. Tranquilo? E o que a gente tinha também? As probabilidades condicionais. Então a gente tinha a probabilidade de... vamos colocar aqui, F, evento, ter falha na impressora. Tá? Então o que a gente tinha? Daqui a gente abria algumas probabilidades, tá? Probabilidade de ter falha devido a um problema na máquina. A gente viu que é 0,9. Probabilidade de falha devido ao programa ou ao software, 0,4. Probabilidade de ter falha devido a outros tipos de problema, 0,4. Peraí, 0,6, né? 0,6. Perfeito? Então, se eu quero calcular, primeiro, vamos calcular a probabilidade de haver falha na impressora. Então tá. Probabilidade de haver falha na impressora. Então a gente quer P de F. Então lembrando, P de F vai ser isso vezes isso mais isso vezes isso mais isso vezes este. Feito? Então, isso daqui é 0,9 vezes 0,1 mais 0,4 vezes 0,6 mais 0,6 vezes 0,3. Tranquilo? Então, se vocês pegam isso daqui e calculam, vai dar aproximadamente 0,51. Ou seja, existe uma probabilidade de falha de 51%. Ou seja, mais da metade das impressoras que essa empresa vende pode ter problema. Tá? Então, observe que esse número aqui é bem discrepante. Tá? Aí agora ele vem e faz a seguinte pergunta. Sabendo que houve falha. Gente, se é sabendo que houve falha, então a condição é acontecer F. Perfeito? Então, tem que ter havido falha. Qual a causa mais provável? A causa mais provável, ele quer saber se é probabilidade, então ele quer saber qual a probabilidade. É de ter havido falha devido à máquina, é de ter falha devido a um problema de programa ou a uma falha em outros problemas. Então, o que ele quer que você calcule aqui é a probabilidade de, sabendo que houve falha, qual a probabilidade de ter vindo da máquina? Então, máquina sabendo que teve falha. Observa que esse daqui é diferente desse, perfeito? Tem uma diferença entre esse e esse, tudo bem? Ele também quer que você faça o problema de você ter tido no programa sabendo que teve falha. Mesma história, olha isso, é diferente deste, perfeito? E por fim, ele também espera que você calcule a probabilidade de
ter sido outros problemas sabendo que teve falha. De novo, olha a ordem aqui, olha a ordem aqui. E se ele quer qual é a causa mais provável, ele quer que você me fale, dentre dessas três, qual é a maior? Então, é maior, sabendo que teve falha, ter vindo da máquina, de programa, ou de outros tipos de problema, tá? Então, é aqui que a gente vai aplicar o teorema de Bayes. Então, aplicando o teorema de Bayes, o que a gente tem? Que a probabilidade do problema ter vindo da máquina, sabendo que teve falha, é você ter a probabilidade de ter falha devido à máquina vezes a probabilidade disso ter saído da máquina. Dividido por quem? Probabilidade de haver falha. Probabilidade total. Tudo bem? Se você quiser, só para que você repare bem, isso daqui pode ser escrito onde a parte de baixo é isso daqui, ó. Se você reparar bem, essa parcela de cima sempre vai ser uma parcela da parte de baixo, tá? Sempre vai ser, tudo bem? Então, o que você tem? Essa parcela aqui de cima é essa primeira que está aqui, ó. Então, vai ser isso daqui dividido por quanto? 0,51, que era essa probabilidade toda, tá? Então, calculando isso daqui, vocês vão chegar aqui a aproximadamente 0,1765 ou 17,65%. Então, o que isso aqui te representa? Que se houve falha, existe uma probabilidade de 17,65% dessa falha ter vindo devido a quem? A máquina. Perfeito? E observa que ela não é igual a 0,1, que é a probabilidade de ter problema na máquina. Tranquilo? Então, preste atenção, ela é maior, tá? Tá, vamos continuar. Então, outro caso que a gente quer é a probabilidade de ter falha, a probabilidade de você ter tido um problema no programa sabendo que teve falha. Então, eu vou copiar isso daqui, vou trocar aqui por P, aqui por P e aqui por P. Perfeito. Então, isso daqui vai ser PFP, PP é 0,4 vezes 0,6. Isso dividido por 0,51. Tranquilo? Se a gente pegar isso daqui e calcular, vemos que temos 0,40, aproximadamente 0,4706, ou seja, 47,06%. Então, por essa daqui, o que a gente tem? Existe uma probabilidade de 47% de que, se houve falha, o problema ter sido por parte de programas, tá? Por parte do software. E para finalizar, eu quero a mesma coisa, só que agora a depender de outros problemas. Então, outros aqui, outros aqui, outros aqui, tá? Então, você vai ter, se a gente vem cá em cima, ó, P de FO, PO é 0,6 vezes 0,3. Então, você vai ter isso dividido por 0,51. Por fim, se você calcular isso daqui, você então vai obter 0,3529, que é igual a 35,29%. Tranquilo? Ou seja, se houve falha na impressora, existe uma probabilidade de 35,29% dessa falha ter sido devida a outros problemas que não os dois anteriores. Tranquilo? E agora sim, se eu olho essas três probabilidades, eu posso te afirmar. Então, ó, como? Vamos colocar em ordem, tá? Então, a gente tem que essa é maior que essa, que é maior que essa, tá? Portanto, sabendo que houve falha, a maior probabilidade é de que ela tenha sido ocorrida devido a problemas de programas. Então, gente, prestem atenção na diferença de você vir só olhar para a árvore e me falar, ah, como o programa tem a maior probabilidade, 0,6, eu já vou afirmar direto. Ah, então é por ela que vai ter problema. Não. Porque eu estou te dando uma condição, sabendo que houve falha, qual a probabilidade dela ter vindo para o programa. Então, você sabe agora que ela é de 47,06% e não de 60%, perfeito? Óbvio,
Se você somar essas três, você tem 100%. Tranquilo? Então, 100% acontece nessas três possibilidades. Então, de novo, tá? O intuito desse tipo de problema é você reparar quem são os eventos que formam o espaço amostral. Então, nesse caso aqui é M, P e O. Por quê? Eles somam 100%. Aí você vai ter um evento acontecendo lá no meio. Esse evento é ter falha. Se você somar esses daqui, não dá 100%, perfeito? Porque eles são condição. Então, eles são probabilidades com condição. Probabilidade de ter falha sabendo que tem um problema na máquina. 90%. Sucessivamente. E o que você quer é o seguinte, sabendo que teve falha, de onde veio essa falha. Tá? Então, de novo, são exercícios muito práticos, eles aparecem com bastante frequência, então, por favor, deem uma lida na apostila e façam tanto os exemplos que tem lá, quanto também alguns exercícios recomendados que tem lá. Tranquilo? Então, é essa a nossa aula. Até a próxima.